com os brasileiros. Mais um momento de conexão do CRI. Hoje está presente aqui ajudando a gente a Vanessa e o Paulo Rodrigues também junto com a gente aqui. Então, amigos, hoje nós vamos falar sobre o Lehaim, sobre a Seudá e sobre o Nigum. Tá? 3 termos hebraicos. Claro, vocês já conhecem, você já tem alguma iniciação sobre isso, mas vamos esclarecer aqui e tirar dúvidas. Tá? Eu vou começar lendo uma intenção, deixa eu colocar na tela aqui para acompanharmos juntos. Deixa eu ler essa aqui. Bom, deixa eu começar a ler aqui. Ó. Comprareis deles, por dinheiro, comida para comer. Tá? Esse aqui é um trecho da Torá, Deuteronômio 2, 1 até 2, 6. Depois, viramo-nos e caminhamos ao deserto. Deixa eu só ver quem está com o microfone aberto aqui um pouquinho para mim. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então, o Senhor me falou, dizendo, tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo, passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da tua terra, nem ainda a sua pisada da planta de um pé. Porquanto, a Esaú eu tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles, por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber. Dele comprareis por dinheiro. Deles. Esaú e Lot são os parentes mais próximos da qualidade de doação. Eles podem ser corrigidos, mas não agora. Enquanto estava sob o domínio do faraó, o egoísmo comum, eu ganhei a parte que fui capaz de extrair dele, porque sofri enquanto estava trabalhando. Estava cativo do egoísmo. Eu fui artificialmente colocado lá, não por vontade própria. No entanto, eu investi grandes esforços no trabalho com o egoísmo, e agora tudo que tenho no Egito, ou seja, todas essas forças e compreensão que eu tirei de lá, eu posso usar para a correção. Com isso, eu quero supostamente trocar o meu conhecimento e força pelo trabalho com o egoísmo, chamado Ló e Esaú. Eu posso tirar comida deles e trocá-la por dinheiro. A prata é a qualidade de doação, binar. O ouro é a qualidade de malhut. Trecho de Cabo TV, Segredos do Livro Eterno, em 20 de janeiro de 2016. Lehaim, amigos. Então, agora sim a gente vai começar a falar Lehaim a cada término de uma leitura. Tá? Agora vamos explicar para vocês do que se trata esse Lehaim. Né? Lehaim é um trechinho do Shamat 173. Comentário, amigos. Né? Às vezes a gente menciona, por exemplo, Os Segredos do Livro Eterno é um livro. Tá? Está disponível para venda, está disponível às vezes na internet, vocês conseguem entre os amigos. Quem tiver curiosidade de conhecer esse trecho que a gente leu aí, é Segredos do Livro Eterno. E também o Shamat é um outro livrinho também, está traduzido já para o português, se vocês tiverem a curiosidade, pode ser adquirido via internet ou também alguns amigos podem disponibilizar, às vezes a gente pode até disponibilizar também para leitura. E o Shamat, ele fala justamente sobre o Lehaim. O Shamat foi escrito pelo Rabash, ouvindo o Baal HaSulam. Tá? E ele fala assim, justamente assim, né? Está no Shamat 173. O que acontece com que, ao dizer Lehaim, se está fazendo referência à vida superior? Quando bebemos vinho, devemos recordar que o vinho alude ao vinho da Torá.
e nos recorda que devemos estender até nós, a luz da Torá, chamada vida. Tá? Então, em hebraico, vida é raiá. Tá? Normalmente não se usa raiá, usa-se rain. Rain é o plural, vidas. Então, le rain, as vidas. É um brinde às vidas, mas a vida espiritual, como ele menciona nesse trecho do Shamat. Tá? Então, amigos, sempre que a gente faz um brinde, a gente está brindando a vida espiritual. A vida material, a gente faz o brinde entre os nossos amigos normais aí, né? Do grupo da cerveja, do grupo do joguinho, então já temos muitos brindes ali. E agora, entre nós estudantes, a gente brinda a espiritualidade. Le Haim é um termo em plural, mas brinda-se a vida espiritual. Tá? Normalmente esse brinde é feito por homens. Tá? Aqui no Brasil, a gente está aprendendo, às vezes a gente ouve mulheres falando Le Haim também. Não tem problema nenhum para nós. Mas para o pessoal que é mais aproximado do judaísmo, lá em Israel, eles já têm um pouco mais de preconceito, vamos dizer assim. Quem tem que chamar a vida espiritual é o homem, é obrigação do homem. Tá? E a mulher serve de apoio, tá? Sempre. E a mulher que exige, inclusive, que o homem busque a vida espiritual. Isso é muito importante, a mulher exigir do homem que ele busque a vida espiritual. Aí o homem consegue a sua percepção nova e aí brinda, chamando-se o Lehaim a todos, né? A todos nós. Então, amigos, vamos comentando sobre isso aí. Hoje é um dia que a gente vai comentar sobre a comida também e sobre o Nigum que a gente ouve. Né? Vamos pedir um pouquinho para a Vanessa falar sobre esse brinde. Boa tarde, grandes amigos e amigas. Mais uma vez aqui nós juntos, nessa conexão. E a bebida, ela tem um significado, como o Aguinaldo falou, em toda a cultura, né? Quando nós estamos com os amigos, colegas. E aqui também tem um significado, mas aqui é um significado muito mais forte, né? Esse Shamat deu essa explicação muito maravilhosa, muito profunda do significado de dizer Lehai, do vinho, porque o vinho simboliza a luz de Rohimá, né? Mas para que nós possamos receber essa luz de Rohimá, nós precisamos também ter a luz de Hassadim, né? As duas precisam estar juntas, né? Uma cobrindo a outra. Né? E aí nós podemos receber para doar. Então é por isso que nós falamos Lehai, o que quer dizer receber para doar. Então, é todo o significado desse final da correção, né? Quando nós chegamos nesse nível da correção. Mas, claro que, normalmente, nos grupos, vocês vão ver que é muito comum, em todos os grupos do Bnei Baruch, falar Lehai. A gente fala espontaneamente. Mas agora vocês têm também esse significado interno da importância dessa palavra, né? Não só para o judaísmo, mas principalmente nesse significado cabalístico, né, que seria receber para doar. Isso aí, amigos. Lehai. Obrigado, Vanessa. Então, amigos, hoje a gente vai comentar sobre isso, né? Qualquer dúvida, fique à vontade. Vocês ergam a mão, coloquem no chat ali, né? A gente vai tirar dúvidas, né? O Lehai, a gente faz um brinde, geralmente os cabalistas, eles brindam com a bebida amarga. A bebida amarga tem o objetivo de lembrar o aspecto da linha esquerda. Tá? Mas, claro, é a cultura deles. O pessoal lá bebe muita vodka, né? Tem origem de lugar frio. Né? Aqui no Brasil, a gente não tem tanto esse costume. Claro, tem pessoas que gostam de bebida amarga, mas geralmente tem uma característica de você lembrar o aspecto da linha esquerda e realmente corrigir isso. Tá? Não que você vá mergulhar na linha esquerda, mas que você tenha o foco de correção sobre ela. Tá? Então, claro, aqui entre nós a gente pode brindar com chá, com água, com guaraná, com o que você tiver, tá? Não tem problema nenhum. Geralmente eu não gosto de bebida alcoólica, né? Mas é uma característica minha. Eu não gosto pessoalmente para mim, mas não tenho nada contra quem bebe, tá? Inclusive, amigos, o pessoal que é lá de Israel, que assiste às aulas, que é muito ligado ali, eles bebem assim, às vezes alguns exageram, tá? Tem aquele sempre limite que é ultrapassado, né? Mas
não tem problema nenhum. Então, como ele menciona ali, né, como a Vanessa colocou ali, a Vanessa gosta do vinho, o vinho ele tem um simbolismo de vinho da Torá, tá? Então, a Torá, a gente busca o quê? A luz da Torá. Então, a gente tem sempre características, né? No caso, a água, Hassadim, e o vinho, quando ele se torna Rohimá, luz de Rohimá. Tá? Então, ele tem que estar equilibrado, senão ele não se torna a luz de Rohimá que a gente consegue absorver, quer dizer, um conhecimento, uma sabedoria onde a gente possa absorver. Se torna uma sabedoria que a gente não consegue absorver. Então, a gente tem que realmente trabalhar com o vinho de uma maneira mitigada, que é a luz da Torá, chegando como uma sabedoria amenizada, vamos dizer assim, dentro do nosso vaso de recepção com a água, que a água seria a luz de Hassadim. Tá? Então, sempre a gente tem esse aspecto de por que a gente bebe, por que a gente não bebe, por que a gente come. Tá? Então, eu vou colocar agora um trechinho de um vídeo também falando da Seudá. Seudá é uma refeição cabalística. Tá? Deixa eu colocar aqui. O Marco está falando aqui que tanto faz para ele, chá, água, suco, né? Mas... então, deixa eu colocar um pedacinho de um vídeo sobre a Seudá para a gente já se atualizar aqui. Começou a inventar já. Há um meio que os cabalistas escrevem dele, e no Zohar se escreve muitíssimo sobre ele, que se chama comida. Aí se descreve como os cabalistas e os justos se sentam e servem numa mesa juntos, e eu queria perguntar a você, o que é essa comida, da qual se descreve no Zohar? Do que eu desfruto na comida? O Ravi diz, tu desfruta na comida e no que a comida te conecta com o estado mais elevado, que por meio dessa comida vais receber as luzes superiores com o fim de outorgar. Vós, em realidade, te descreveis que queres chegar ao outorgamento, que queres chegar a um estado em que o Criador se encontra ao teu lado, como o exemplo do Baal HaSulam, e te diz, toma isso, e preparei essa comida. Veja quantas pessoas te conectas com eles, recebe através deles os prazeres que eu trago sempre para a conexão entre as pessoas, conecta com eles. Toma esses prazeres e vais a descobrir do que a mesa está servida. Ante ti, se te conectas com eles, come tudo que eu preparei para ti. Eu espero isso, que desfrutes e que te faça bem. E se te conectas com os demais com amor e outorgamento, resulta que também vais receber todos esses sabores, com o fim de outorgar ao Criador, e vais fazer conexão com ele. Amigos, nesse vídeo ele fala assim, que usamos a comida como meio de conexão. Tá? Deixa eu só puxar aqui. Toda vez que nós comemos, a gente está exercendo um processo de absorção. Tá? O que seria esse processo de absorção? Vocês aprenderam no intermediário que no Particip Galgalta é feito um zivug de Haká em P. Em P é a boca. Tá? O que acontece na boca? A boca é o início da absorção. Então, não que o cabalista ele quis escrever nós como um participio, assim, um meio físico, né? A entrada pela boca, depois vai até o tabur, que é o umbigo, tá? Mas eles usaram essa imagem, que seria dos ramos, para mostrar que tudo que a gente faz em termos de recepção começa através da absorção pela P, pela boca. Tá? Então, durante esse processo de refeição, nós procuramos absorver não só o material biológico, o material nutriente para o nosso corpo físico, mas também buscamos a conexão. Através dessa conexão, nós também nos alimentamos com o nível espiritual. Tá? Então, é toda uma busca interior de significado. Claro, a gente busca assim um significado e a gente procura traduzir como se fosse um ritual na mesa, vamos dizer assim, apesar que o ritual na mesa não é tão importante, mas é importante a intenção de buscar a conexão. Então, amigos, por exemplo, eu estava comentando com a Vanessa, o Ravi ele mencionou que durante as refeições com o Rabashi, todos ficavam quietos.
Tá? Não se falava nada durante a refeição. Tá? Então, isso já é um processo de você focalizar essa refeição. Por que chega esse material para você, para o seu corpo, que não, na verdade, às vezes a gente nem está precisando de nutrientes e o Criador está enviando para você. E você, de certa forma, você está pedindo, né? Porque tudo vem de acordo com o seu pedido. Às vezes eu estou até com o estômago cheio, mas surgem nutrientes para mim. E aí eu sou, o que eu vou fazer? Eu vou servir, vou agradar o anfitrião ou vou me negar a comer? Vou fazer uma restrição? Então, todo o processo de interação entre o hóspede, que somos nós, e o anfitrião, que é o Criador, é baseado em receber essas comidas, vamos dizer assim, esse nutriente, que nem sempre é um nutriente da parte biológica, mas é um nutriente da tua parte espiritual, da tua parte intelectual, vamos dizer assim, da tua busca por sabedoria. Então, temos todo um processo aí de absorção. E, às vezes, a gente tem reflexos, vamos dizer assim, mas eu não estou entendendo, meu processo de absorção não está funcionando direito. Meu estômago me deu uma revirada e, de repente, eu vou dar vômito, né? Esse tipo de coisa. Isso também acontece no nível de absorção espiritual. Às vezes, alguma coisa que o Criador envia para nós, a gente não absorve muito bem e acaba regurgitando. Talvez o processo precisa ser corrigido, desde a entrada da boca, as passagens, né, pelo mundo interno até o tabur, né? E aí a gente consegue absorver de modo coerente, de acordo com o que o Criador quer realmente que absorvamos. O Criador quer que nós recebamos tudo que Ele manda. Até como diz, né, muito mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer dar o leite para ele. Então, enquanto tiver oportunidade, o Criador vai te dar as coisas, vai socar, vamos dizer assim, né? Abre a boca que eu vou te colocar a coisa dentro. Então, você faça um processo de administração. Então, é por isso que o cabalista trabalha com essa arte que chama-se Lekabel, receber. Nós viramos especialistas em receber. Aí a gente sabe a dosagem que a gente precisa. Às vezes, meu corpo, minha besta, não precisa de nada, né? Então, por que eu estou até merecendo receber isso? Às vezes, um copo d'água que chega à minha frente, eu nem mereço ele. Esse copo d'água participou de conexões há milhares de anos, há milhões de anos, fez parte, inclusive, de outros seres vivos, e está agora disponível à minha frente. É uma maravilha que eu não mereço, mas eu tenho que agradecer ao Criador porque ele já me proveu tudo isso, né? Então, é todo um processo de absorção. Isso depende da sua experiência pessoal, claro. Às vezes a pessoa gosta lá de comer, né? Às vezes vendo televisão ou vendo uma mensagem que está no celular, tira o foco da refeição, mas isso aí é individual, tá? O importante é que quando você tiver a oportunidade de fazer conexões através da refeição, faça. É muito bom. Até mesmo você quer fazer um churrasco, chame os amigos. O mais importante são os amigos em si, né? Do que o próprio churrasco, né? As conexões que você vai poder fazer durante essa refeição. Amigos, fique à vontade de fazer perguntas aí a qualquer momento, tá? É só erguer a mão, né, e falar. Um outro aspecto, amigos, que é comum, e uma dúvida também, quando o pessoal começa a estudar Kabbalah. Às vezes a pessoa tem, às vezes, até um pouco de influência do judaísmo. Ela pergunta assim, mas a refeição cabalística não é feita só com comida kosher, né? Obedece às leis de kashrut. Kashrut é a pureza. Então, tem os métodos lá, como que se mata um animal para ele continuar kosher. Só comemos, por exemplo, vaca, né? Não comemos porco, porque tem regras que estão escritas na Torá, sobre a divisão das patas, né? A vaca tem uma pata dividida no meio, então tem uma linha do meio, onde existe o lado direito e esquerdo. Agora, o porco também tem essa divisão, ou não, e eu não posso comer. A vaca é ruminante. A ruminante é um processo de absorção, onde a gente absorve de uma maneira, a gente rumina, trabalha todo esse processo, e aí a gente absorve, não se absorve de uma vez, né? Como eu mencionei sobre o processo de absorção. Então, existem algumas coisas que estão na Torá que se referem às leis de kashrut, né? E nós observamos isso? Aqui, entre nós, não. Tá? Cada um pode continuar comendo do jeito que você come, né? Porque o que acontece? Lá em Israel, eles têm uma facilidade muito para conseguir
a comida kosher, que eles chamam. Então, eles vão no açougue e falam, eu quero aquele pedaço de carne ali, e já sabe que o bicho foi morto daquele jeito que está descrito na Torá, etc. Né? E aqui não, aqui se você vai no açougue, você não vai ficar perguntando para o açougueiro como que o bicho morreu, se foi estrangulado, se foi dado uma martelada na cabeça. E aí isso passaria a ser uma busca materialista. Então, amigos, aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, se você não tem essa facilidade, não precisa se preocupar com o lado material. Tá? Lá, o Rav, inclusive, o grupo dele, às vezes come essas coisas aí, né, que chamam de comida kosher, porque eles têm essa facilidade. Né? Inclusive, o Rav explicava até que eles, antes de fazer o café, eles tinham os grãos lá, na época, acho que torrava e moía. Pessoal, na turma do Rabash, eles tinham que escolher grão por grão para não ter bichinho, né? Não ter o bichinho que contaminaria o café, tal. Mas essa é uma preocupação material. O Rav mesmo disse que não incentiva a isso. Lá eles fazem porque eles têm uma facilidade. Se você for fazer isso em outros lugares que não tem essa facilidade, que não tem essa cultura, você vai passar a sua vida inteira buscando a pureza material, que não é o objetivo. O objetivo é uma pureza espiritual. Tanto que o próprio jeito de descrever na Torá, ele é espiritual. Tá? É que a clipá da religião em si, ela transforma isso em forma de prazer material. As pessoas, às vezes, regozijam, têm o prazer em estar fazendo uma coisa material. Que bom, que maravilha. Mas o fundamento, o núcleo de tudo isso é um núcleo espiritual, é uma busca espiritual. Então, a Torá, ela procura escrever isso. Então, a gente procura não deturpar isso. Tá? Bom, amigos, surgir dúvidas, fica à vontade para perguntar aí. Tá? Então, estamos falando aqui da comida kosher. E a comida, ela, nesse caso aí, se ela tem um simbolismo lá entre, por exemplo, o grupo do Rav ou a família judaica faz isso, que maravilha, tem um simbolismo de conexão também. Tá? Mas você pode fazer o simbolismo de conexão com qualquer outra coisa, mesmo que não seja essa comida especializada para eles. Tá? Bom, amigos, não temos nada contra, se você já faz isso, fique à vontade para fazer. Né? Outro dia a minha tia perguntou, né, a gente matou uns frangos lá, mas vocês estrangularam esses frangos? Tia, não esquenta a cabeça, não. Porque tem uma religião, acho que é a congregação cristã, que também não gosta de frango estrangulado. Né? Então, aí já entra esse probleminha. Né? Eu começo a me preocupar muito com a materialidade. Coitado do frango, foi estrangulado ou foi cortado a goela, vamos dizer assim. Né? Então, aí já não tem o avanço espiritual necessário que eu preciso. Tá? Então, se você quer gastar o seu tempo buscando isso, fique à vontade. Sigam, não tem nada proibido nesse ponto, tá, amigos? Mas não vamos causar estranheza, não vamos causar vergonha, não vamos causar um choque de informações com outras pessoas, tá? Você vai na casa de uma pessoa e vai ficar preocupado se aquele café tem um bichinho no meio, não. Ali estamos para fazer conexões, tá? Vamos tomar tudo que está junto. Eu tenho um sistema metabólico, uma imunidade alta, o Criador me deu isso. Eu posso comer com bichinho mesmo, tá? Não tem problema nenhum. O importante é a conexão com os amigos, é a conexão com a pessoa que te convidou, tá? O Pedro Paulo, referente-se ao sangue. Sangue também, o Pedro, ele tem, às vezes, uma interpretação errônea, tá? O que acontece com o sangue? O sangue, lá na Torá, ele não era usado, ele simboliza o lado esquerdo, nefesh, pura, muito pura, e a gente não usa nefesh muito pura, a gente usa nefesh mitigada. Então, o que a gente faz com a linha esquerda, que é simbolizada pelo sangue? Ele era tirado do animal, tá? E ele era espalhado no altar. Tem uma seção lá que eles espalhavam o sangue. Tá? Imagina só o cheiro, né? Porque um tempinho, né? Então, era simbólico. Então, eu chegava com um animal, meu animal é um egoísta. Meu animal é meu desejo egoísta. Tá? Mas ele era simbolizado por um bezerro, por exemplo, um novilho. Eu entregava para o sacerdote. Então, eu me aproximei do sacerdote e vou fazer um sacrifício. Sacrifício chama-se aproximar.
Eu me aproximei do sacerdote, ele é um especializado, ele é um especialista em conexão. O que ele faz? Ele retira a linha esquerda desse meu desejo e joga e sacrifica para o Criador. E aí, o que ele faz também? Ele retira a linha direita, chamada gordura. Também não é usada, amigos. Então, é proibido o sangue e a gordura. O que se faz com a linha direita, com a gordura? Ele era queimado. Queimado se transforma em vapor, em fumaça, em Hevel, Abel. Tá? Então, é um nível de subir, de baixo para cima. Tá? Então, não se usava nem o sangue e nem a gordura. Os dois eram servidos separados, vamos dizer, um uso separados. Aí sobrava a carne, vamos dizer, pura, vamos dizer assim. Tá? Aí o que o sacerdote fazia? Ele e os levitas, né, pegavam 10%, que se chamava maser, dízimo. E esses 10% servia para o pessoal do templo. Tá? Então, o que eles faziam? Eles comiam para abastecer. Os levitas, eles não tinham plantação, eles não tinham terra, mas eles tinham essa porção. Tanto os levitas quanto os sacerdotes. Tá? O Kohen, o sacerdote. E os 90% era devolvido à pessoa que trouxe. A pessoa que trouxe, o que ela ia fazer com esses 90%? Ia fazer uma festa com os amigos, conexão. Tá? Então, existia essa cultura tanto no povo hebraico, quanto no povo grego, no povo romano. Tá? Eles falavam assim, alguns cultos jogavam o animal e queimava. Mas quando você queima o animal todo, você está desvirtuando, você não está dando alimento para ninguém, não está usando para conexão. Então, o processo correto era feito pelo sacerdote. Ele retirava 10% para o grupo de levitas e dos Kohens, e os 90% era devolvido à comunidade, para a comunidade fazer conexões através da comida, da refeição. Tá? Então, amigos, não é um negócio sanguinário ali, sem objetivo. Tá? Então, hoje em dia, se você tem preconceito de comer sangue, também você tem que ter em comer gordura. Tá? Também era separado. Inclusive, acho que hoje em dia até a gordura não é muito saudável, né? A gente procura evitar a gordura, né? Mas a gordura era usada como meio de mostrar que o nosso desejo estava se elevando de baixo para cima. De baixo para cima e em formato de fumaça, em formato de aroma. Tá? A Suzana mencionando aqui, imaginei que as palavras da Torá estão em códigos. Dessa forma, imaginei que as leis de Kashrut também estariam em código. Fiquei confusa, pois pensava que a interpretação seria outra. Se couber nessa aula, poderia me esclarecer. Então, Suzana, não é código. Tá para ser feito daquela maneira. Só que a Torá ela está descrevendo o processo interno. Tá? Então, você tem um boi na sua casa para levar para o templo? Tem. Ele se chama-se um desejo egoísta. Tá? Aí você leva ele para o templo, chama-se sacrifício. Sacrifício é kurban. Kurban vem da mesma raiz chamada karov. Karov é aproximar. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou fazer um trabalho de aproximar o meu desejo ao nível do templo, onde existe uma correção maior, onde fica o Kohen, o sacerdote. Tá? Independente de estar longe ou não, no aspecto material, existe o espaço. Mas no espiritual, não. Eu tenho que aproximar em termos de atributos. Aí, o que eu faço? Levei meu desejo egoísta e ele vai fazer um sacrifício e purificar esse desejo egoísta. E aí ele vai retirar o lado esquerdo, chamado sangue, e o lado direito, chamado gordura, e vai fazer essa divisão. Agora, o aspecto material, Suzana, ele é simbólico, ele continua. Por exemplo, ele virou uma tradição judaica. Tá? Mas se você não fizer isso, ou vamos dizer, se você fizer isso a sua vida inteira, comer só carne de vaca, por exemplo, morta daquele jeito, você vai alcançar algum nível espiritual? Não. Porque a Torá está te falando de um nível espiritual que você tem que realmente abrir-se. Realmente eu estou disposto a dar esse boi que existe em mim, e ele vai ser sacrificado, que ele vai ser purificado e vai se tornar doador. Tá? Vai formar conexões. Vou dar uma utilidade para ele. Tá? A clipá da linha do meio, que a gente chama de a religião judaica, transformou isso num modo ritual. Não é o objetivo da Kabbalah. A Kabbalah busca o núcleo de tudo isso, o núcleo espiritual. Então, a Torá, realmente, o código em si, é um código de interpretação sua, é pessoal seu.
Tá? Ele está escrito daquele jeito. Se você quer pegar o boizinho, vai lá e matar, tá bom, tá bom daquele jeito. Mas o objetivo é realmente você se aprofundar e entender que esse boizinho é um aspecto egoísta nosso, que a gente vai tentar corrigir. E que o mais especialista para corrigir é um mestre que já chegou a um nível maior, que a gente chama de sacerdote, ou de Ravi, ou de rabino, etc. Né? Tá? Não sei se ficou claro, Suzana. Você pode fazer as duas coisas, tá? Você pode, inclusive, fazer esse sacrifício material com a intenção espiritual. Que ótimo! Mas se você fizer separado, matar o bichinho e comer não vai adiantar nada, em termos espirituais. Né? Bom, fica à vontade de fazer perguntas, amigos. Tá? Eu vou colocar aqui um pequeno trecho de um Cabalá para estudante. Eu vou pedir para o Paulo Rodrigues ler para nós. Deixa eu compartilhar aqui, Paulo. Depois a gente vai falar sobre o Nigum. Deixa eu colocar na tela aqui. O Renato está perguntando aqui, deixa eu colocar. O pilar da linha esquerda, Gevurá, é o pilar, e o pilar da direita, a gordura, é também oferecido. Então, a correção é a linha do meio. Isso, a gente só usa a linha do meio. O que vai ser usado tanto pelos sacerdotes levitas é a carne, e tanto pelo povo que entregou, para fazer conexão entre eles, é a carne. A parte da linha esquerda foi retirada e a linha direita também. Então, nós trabalhamos sempre com a linha do meio no mundo espiritual. Tá? E a linha esquerda, ela continua existindo, ela é oferecida, e a linha direita também, ela existe e ela é oferecida para formar um novo padrão, um novo patamar de vamos dizer assim, de conhecimento, de sabedoria dentro do seu desejo. Tá? Deixa eu colocar um pedacinho do texto aqui, a gente vai ler juntos aqui. Paulo Rodrigues, você consegue ler? Boa tarde, amigos. Vamos lá. Livro Cabala para Estudantes, capítulo Prefácio à Sabedoria da Cabalá, parágrafo 15, página 588. 15. Assim, novos Kelim foram feitos no Partsufim de Kedushá, no lugar de Berinah Dalet, após o Sintus Aleph, primeira restrição. Eles foram feitos do Or Rosé, do Zivug de Arraká Namassá. De fato, devemos entender esse Or Rosé e como ele se torna um Kli Hakabala, vaso de recepção, já que inicialmente era apenas uma luz rejeitada. Assim, ele está cumprindo agora um papel oposto em relação à sua própria essência. Eu explicarei isso com uma alegoria da vida. A natureza do homem é estimar e favorecer a qualidade de doar e despertar e detestar a recepção de um amigo. Portanto, quando uma pessoa vai ao seu amigo e ele, o anfitrião, o convida para uma refeição, o convidado recusará, mesmo que esteja faminta, já que aos seus olhos é humilhante receber um presente de seu amigo. No entanto, quando seu amigo lhe implora suficientemente, até que fique claro que ao comer, ela estará fazendo um grande favor ao seu amigo, ela aceitará comer, já que não sente mais o que está recebendo um presente e que seu amigo é o doador. Pelo contrário, ela, o convidado, é o doador, que está fazendo um favor ao seu amigo para estar recebendo esse benefício dele. Assim, você descobre que, embora a fome e o apetite sejam vasos de recepção designados para comer, e que essa pessoa tinha fome e apetite suficientes para receber a refeição de seu amigo. Ela ainda não podia experimentar nada, devido à vergonha. Porém, quando seu amigo começou a lhe implorar e ela continuou a resistir, novos vasos começaram a se formar dentro dela para comer, uma vez que a força das súplicas de seu amigo e a força da sua própria resistência, conforme se acumulavam, finalmente se acumularam em uma quantidade suficiente para transformarem a medida de recepção em medida de doação. Isto a leva a entender
que, ao comer, estará fazendo um grande favor e trazendo grande contentamento ao seu amigo. Neste estado, a pessoa, consequentemente, atinge novos vasos de recepção para receber a refeição de seu amigo. Agora vemos que a força da resistência se tornou o vaso principal para receber a refeição e não a fome e o apetite, embora eles estejam verdadeiramente os vasos usuais de recepção. Sejam verdadeiramente os vasos usuais de recepção. Lehai, amigos. Lehai, obrigado, Paulo. Então, amigos, nós sempre temos que aprender a usar a comida como conexão. Você não viu aí nesse texto ele mencionando o anfitrião e o hóspede, vamos dizer. Nós somos os hóspedes e o anfitrião é sempre o Criador. E o objetivo ali é a gente agradar o Criador. Então, às vezes, eu não tenho vontade nenhuma de absorver um material que ele está me mandando, mas eu faço isso porque eu quero agradar o Criador. Então, estou mudando a intenção. Ele menciona sempre a hora roser, né, que é a luz que sobe. Primeiro, amigos, sobe de baixo para cima. Subiu, eu consigo criar um vaso. Então, houve uma maçã, essa maçã causou uma interferência, e aí eu consigo receber a luz superior, senão não tem luz superior que entre, porque eu não criei vaso para isso. Tá? Então, amigos, primeiro, a Malhut do Ensof criou um sistema de restrição e depois um sistema de recepção controlada pela boca, chamada Massar. Tá? Então, a gente tem que sempre, a gente vai entendendo de pouco em pouco, baseando-se nas experiências. Né? Deixa eu só ver aqui o Wilson falando que oferendas de animais, das primícias dos frutos, do trigo, do pão. Isso, cada aspecto do nosso desejo, o Wilson, ele pode ser ofertado, aproximado ao nível de doação. Então, existem aspectos do vegetativo, né, que a gente pode levar, e aspectos do animal, do nível animal do nosso desejo. E os aspectos do nível inanimado, que a gente chama, comida, sexo, família, isso geralmente a gente não oferece para Deus, a gente não consegue domínio. Né? A gente pode falar, é um desejo de pedra, a gente não consegue... Pô, mas eu vou ter que ter uma família, ter que ter comida, sexo é básico para mim viver. Tá? Mas quando meu desejo chega ao nível vegetativo, eu ofereço 10% para correção, quer dizer, para o templo, né? E o nível animal também, que é um desejo bem grande e egoísta. Tá? O Pedro falando aqui que a recepção de alimentos se dá com a kavaná, isso é, fazê-la para agradar o Criador. Principalmente porque o que acontece? Se você faz a recepção puramente egoísta, você não está expandindo, você não está aperfeiçoando o seu desejo. Então, sempre colocar uma intenção, uma kavaná, para agradar o Criador. Tá? É como se a tua esposa, não sei se você é casado, vamos supor, ela fez aquele bolo, e aquele bolo deu uma murchadinha, ficou meio cru no meio, o que você vai fazer? Não, que maravilha, traz aí. Vamos comer isso aqui. Me dá a receita aí que eu quero aprender a fazer também. Então, você tem que sempre fazer isso, quer dizer, agradar o seu anfitrião. Tá? Usar toda a oportunidade possível para agradar o anfitrião. Renato perguntando, essa opção gerada pela falta de propósito ou mudança de intenção, a falta de mérito é o pão da vergonha, que é ser saciado simplesmente pela fome como um animal. Normalmente, quando a gente alcança um nível de percepção que a gente se sente com vergonha, já é um nível espiritual. Aí está falando que pão de vergonha é um nível espiritual, sim. Normalmente a gente come sem vergonha nenhuma, né? A gente come porque a gente quer encher o bucho ali mesmo, não precisando. Mas o cabalista ele começa a analisar mais profundamente. Realmente eu preciso desse nutriente para o corpo, mas não é tão importante o corpo, mas eu preciso desse conhecimento, dessa sabedoria que o Criador está me mandando, goela abaixo, vamos dizer, para mim entender. Então, eu tenho que fazer várias opções ali, várias análises, né? E propósito, intenção, tudo isso entra em conta. Pedro Neves, não devemos considerar que o que entra pela boca é o alimento e o que sai é o pecado? Esse dito, o Pedro, ele acontece da seguinte maneira. Acho que foi, principalmente no Evangelho que se propagou isso, né?
O pecado não é o que entra pela boca. Por que que não é o que entra pela boca? O que entra pela boca é a hora e achar, é em P. Tá? Lá em P, o que chega? A hora e achar, que é a luz direta do Criador, você tem o amassar, e essa amassar joga de volta um pouco, chamada luz refletida, a hora roser. Então, tudo que entra, desce como luz interna. Não pode ser pecado, é a luz do Criador. Tá? Então, quando é falado assim, não é o que entra pela boca, está corretíssimo. Em P, não entra pecado, só pode entrar a luz do Criador. Tá? Mas o que sai da boca é um processo de análise, é um processo sensorial que você analisou abaixo do teu umbigo, vamos dizer, do teu tabur, e falou assim, pô, aqui não pode entrar luz de Rorimá de jeito nenhum. Se entrar, eu vou usar de modo egoísta. Aí você manda essa informação lá para a Massá de P, que faz as contas. A Massá de P, a Massá de Roche, ela é a que faz as contas. A Massá de Tabur, ela só é um sensor, é um grupo de sensores, que analisa e fala, ó, eu vou mandar a informação e eles vão fazer a conta de novo lá em cima. Então, aí sim, o que pode sair da minha boca pode ser um pecado, tá? Então, mas normalmente ele está se referindo à figura de uma figura cabalística, tá? P, o que entra por P não é pecado, mas o que sai, você já analisou, você causou interferência, você pode causar dano, tá? E aí ela precisa de uma massá e de amenização. Essa amenização chama-se purificação da massá, chama Isdakhut da massá, né? E é feito isso. E se sair sem isso, ela é chamada pecado, porque ela não é servida como conexão, tá? É meio complicado, às vezes, a gente tentar fazer essa figura por processo cristão, mas é dessa mesma maneira, eles também são cabalistas, tá? Pedro Neves, falando aqui, foi interpretado de forma invertida. O que entra é o alimento, o que sai é o pecado. Não, é essa figura que eu descrevi, o Pedro. Pela P, só entra o que não é pecado, porque é a luz do Criador. Então, quando ele estava se referindo aos discípulos, estava falando, né? Ele falava assim, não, come à vontade. O pecado não é o que entra pela boca, o pecado é o que sai. Tá? Então, ele está se referindo justamente a tua entrada de P passa por uma massá. Por massá, entra a luz pinimi, a orpinimi, ela não é pecado. E o que sai, sim, se não passar por um processo de purificação, ele se torna pecado, ele causa um descontrole e uma desconexão. Bom, amigos, vamos falar um pouquinho mais de mundo de conexão. A Vanessa vai falar da refeição um pouquinho. O Agnaldo falou uma coisa muito interessante, várias coisas interessantes, né? Mas, principalmente em relação ao alimento, que o Rabash comentou, né, de fazermos em silêncio, né? E a nossa dezena, eu estava até comentando com o Agnaldo, nós fizemos essa experiência e eu achei bem interessante, né? Quando vocês tiverem o trabalho com dezenas e vocês vão se reunir, vocês vão ali ler textos juntos, fazer workshop e várias atividades que vocês podem fazer, né? E uma atividade que nós fizemos essa atividade no Rosh Hashanah, né? No Ano Novo Judaico. Nós trouxemos um alimento e um vinho, né? Eu até brinquei que eu gosto de vinho, mas geralmente não, eu nunca bebo sozinha, eu não gosto de beber sozinha, eu gosto de beber com as amigas. Então, mesmo que seja online, a gente reúne e nessas ocasiões especiais aí dos feriados judaicos, e a gente bebe junto ali, faz o reihá, é bem animado. E então nós fizemos essa experiência, né, de fazer a refeição em silêncio. Então, cada amiga trouxe ali um pequeno alimento, né, e nós, 2 minutinhos ali, ficamos em silêncio e comemos ali, sempre com a intenção ali, no grupo, na conexão. E foi uma experiência muito boa, né, muito bacana, foi bem interessante. O Rabash fala isso, mas eu nunca tinha tentado fazer isso na prática, porque refeição geralmente está todo mundo falando, né, e a gente está acostumado mais assim. E eu achei bem interessante essa experiência, né. E também eu participei de grupos físicos, né? Agora, no momento, eu estou só no virtual. Eu participei do grupo físico de São Paulo, né? E também do grupo físico de Sorocaba. Agora não tem mais o grupo físico de Sorocaba, né? E nesse grupo, eu ajudava nas refeições, né? Tinha um grupo de amigas, a gente preparava os alimentos ali para os amigos, para todo mundo, né? Tinha congressos espelhos, né? Agora vai vir um congresso, né? Semana que vem. Os amigos, eles costumam se reunir, né, fisicamente no grupo de São Paulo e assistem juntos às aulas do Rav. E nós fazíamos isso. E ali nós assistimos às aulas, nos intervalos nós tínhamos as refeições
E esse momento de alimentação ali que nós fazíamos é algo maravilhoso, né? Tanto na preparação, como naquele momento de comunhão em que todos estão ali juntos, né? Já na preparação, você já está ali com a intenção voltada para os amigos, já é um trabalho espiritual, porque você já faz ali focado nos amigos, você vai ter várias sensações enquanto você está fazendo aquele alimento, né? E depois você também tem toda essa conexão com os amigos comendo, e você quer que os amigos, quem está acostumado aqui, ou tem vó ou mãe aí que cozinha, que gosta de cozinhar, sabe como é que é. Se você faz uma comida e ninguém come, você fica chateado, você fala, poxa, ninguém comeu a minha comida, né? Tem que comer, tá? Né? É a maneira carinhosa, assim, de você dar contentamento à sua mãe, à sua avó, ao pai também, enfim, alguém estiver cozinhando. E é assim que você se sente também quando você cozinha para os amigos, né? E nós temos vários homens também cozinheiros no grupo, né? E todos se sentem dessa forma, né? Que as pessoas comam e se sentem felizes por isso. Então, é uma conexão muito forte. É algo muito, muito bom. Nós podemos nos reunir com os amigos para comer juntos, né? E é algo que a gente pode fazer com a nossa família também, né? A gente tem a vida tão corrida e a gente acaba esquecendo desse momento importante de nós sentarmos, nem que seja uma vez por semana, sentar à mesa, ficar ali com a família. É muito importante. O alimento, ele reúne as pessoas realmente. É isso, amigos. Obrigado, Vanessa. Então, amigos, sempre aproveitar qualquer oportunidade de refeição para fazer conexão com os amigos e agradecer ao Criador. A gente tinha um grupo que, antes de começar a refeição, a gente fazia uma musiquinha batendo palma, né? Agradecendo ao Criador. E quando terminava, todo mundo também batendo palma, agradecendo ao Criador pela refeição. Então, aproveitar sempre um momento de conexão, mas isso é individual de cada grupo, tá? Bom, amigos, então falamos sobre o Lehaim e sobre a comida. É um tema bastante vasto, tá? Não tem como a gente ficar falando aqui, vamos gastar mais de 1 hora, né? Está acabando o nosso tempo aqui, né? Mas a gente pode continuar, então tem muitos materiais no blog, né? A gente pode colocar lá, quem já viu, pode copiar o link e colocar no chat do WhatsApp, né? O Pedro conversando aqui. Tenho visto que sempre são citados grupos de diversos países da América do Sul e nunca é mencionado o grupo do Brasil. Teremos no futuro um grupo do Brasil? A gente já tem grupo no Brasil, o Pedro. O que acontece é o seguinte, tem um grupo físico em São Paulo e o restante do grupo é virtual. Nós temos um grupo grande, só para você ter ideia, só dos homens a gente tem em torno de 150 pessoas. Só que na hora de ver a aula à noite, a gente aparece ali nas aulas, aparece lá Brasil. O problema é o seguinte, aqui o horário é muito tarde. A aula atualmente está começando, era das 9 à meia-noite, então às 9 horas tem bastante gente. Aí vai sumindo, aí chega à meia-noite, eu ficava para meia-noite, ficava 4 pessoas, né? Então, o Marco já viu. Então, o que acontece? O horário aqui não é muito bom. Então, agora a aula está terminando 1 hora da manhã. Mas tem sim, tem um grupo virtual e vocês vão ter a oportunidade de entrar, vai ter acesso a esse grupo assim que terminarmos o grupo jovem aqui. O Paulo mesmo agora, ele participa, o Paulo Rodrigues, ele terminou o grupo jovem, passou por uma etapa chamada graduados e agora já está como uma dezena virtual aqui no Brasil. E existe a dezena fixa lá em São Paulo. Quem mora perto ali pode também entrar em contato com eles, né? Bom, amigos, então a gente aparece como Brasil lá, o Marco e o Pedro já viu, às vezes aparece meia dúzia de pessoas, mas às 9 horas, quando começa cedo, às vezes tem 20, 16 e tal. O problema é que vai ficando mais à noite, o pessoal trabalha cedo, né? Não dá para ficar assistindo. O horário aqui não ajuda muito. E mesmo o grupo físico, amigos, o que acontece? Imagina só, tem uma sede lá em São Paulo. Só que a aula começando às 10 horas, como que um amigo vai sair de sua casa e vai chegar às 10 horas numa cidade que não tem segurança? Pode ser Rio, pode ser São Paulo, ou qualquer cidade grande, né? Então, fica muito mais... seguro você ver da sua casa através da telinha, aí você entra em contato virtual com os amigos. Tá? Então, a gente tem essa dificuldade aqui de assistir a aula no horário real da aula, mas o grupo físico existe sim, eles fazem sempre reuniões. Nós vamos fazer, inclusive, um Congresso Espelho em São Paulo, na semana que vem, final da semana que vem, chama-se Congresso Espelho para espelhar o Congresso de Bulgária. Vocês vão ter mais informações sobre o Congresso na semana que vem. Bom, amigos, continuando aqui, além da Seudá e do Lehaim que a gente fala, nós temos uma musiquinha que a gente ouve,
que é uma música para expressar momentos espirituais, principalmente os do Baal HaSulam, que ele fez vários niguns, chama-se nigum. Então, o nigum tem o objetivo de realmente tentar transmitir para nós a sensação do mundo espiritual através da música. Então, do mesmo modo que você pode transportar através da escrita, ele tenta transportar também através da música. Vocês tiveram, acho que quem assistiu a de quinta-feira, um nigum que passou, inclusive vou colocar agora para nós ouvirmos juntos. O objetivo é realmente esse, entender que o cabalista ele alcançou um determinado nível espiritual e está tentando passar emoções que ele sentiu lá, mas através da música. Assim como hoje em dia você vê músicas apaixonadas, por exemplo, né? O cara se apaixonou, ele descreve lá o amor dele por uma mulher, então você até gosta dessa música, então quer dizer, está transmitindo para você os seus sentimentos. E o cabalista também tem isso, ele está transmitindo o sentimento dele lá que ele conseguiu no mundo espiritual, né? Inclusive, esses dias apareceu um vírus musical aí chamado Caneta Azul, o cara está tentando transmitir uma figura que ele está sentindo, não sei qual que é da Caneta Azul lá, que virou um drama, né, no WhatsApp, todo mundo querendo colocar coisa da Caneta Azul, e é uma música medíocre, vamos dizer, mas é um vírus musical, e a gente pode usar isso como ferramenta também, tá? Mas, na Kabbalah, nós usamos para transmitir emoções do mundo espiritual e nunca do mundo material. Vou colocar aqui um clipe do Nigum para nós ouvirmos, é um Nigum do próprio Baal HaSulam, só que interpretado por 2 guitarristas agora do grupo de Israel, tá? Então, amigos, esse é um Nigum chamado Ki Hilasta Nafshi. Foi feito pelo próprio Baal HaSulam. Vocês viram que como Baal HaSulam, ele não era um músico, mas ele passou um período que ele quis escrever as sensações através da música. E não tem letra, porque escrever através da letra é uma outra sensação. Às vezes não pode ser expressado. Então, ele quis expressar através da música. Então, esse Nigum, ele procura transmitir a sensação de um mundo
corrigido, um mundo espiritual, um mundo de conexão. Tá? E ele geralmente ele é sem palavras. Ele é tocado assim, ou às vezes é cantado sem letras, né, que a gente tem. E nós usamos isso também em momentos, né, de conexões, como pode ser refeições, pode ser reuniões do grupo. Aquelas músicas que nós ouvimos no grupo de Israel, durante a aula, durante as reuniões, não são niguns, amigos. Tá? Eles têm letras, eles são motivadores de conexão, sim, mas não são considerados nigunim. Nigunim é o plural, né? Então, é uma outra característica da música. Nigum é um negócio mais introspectivo. E aquelas músicas são motivadoras, claro, são muito importantes para os cabalistas ouvirmos, né, aquelas músicas de motivação, geralmente com letra em hebraico, mas não são considerados nigunim. E vocês já devem ter experiência que muitas músicas realmente te transportam a um novo sentimento, a um novo desejo. Às vezes a gente conhece, por exemplo, vocês devem conhecer um ritmo chamado New Age. New Age tem o Yanni, a Enya, o Vangelis, um monte de instrumentistas aí. Só que isso não é cabalista, amigo, mas também te transporta para algum outro lugar. Tá? Mas, especificamente, ouvindo o Nigum de um mestre de tão elevado grau, que alcançou um nível muito alto, aí a gente pode também ter uma amostra do que se alcança no nível espiritual. E aí a gente faz isso através dos grandes cabalistas, que é o Baal HaSulam, o Rabash. Tá? O Lightman, eu não ouvi dizer que ele compôs nada musical, não, mas então a gente fica com o Baal HaSulam e o Rabash. O Marcos pedindo para disponibilizar o link dessa versão. Então está no YouTube, depois eu dou uma olhada lá e vejo se eu coloco no chat. Tá? Então, amigos, temos várias experiências musicais que podem nos transportar e nos dar a amostra de um desejo superior de conexão. Amigos, fica à vontade para fazer perguntas aí, estamos terminando. Hoje o assunto foi bem corrido, né? Não tivemos tempo para workshop nem nada. Vamos ver se na semana que vem nós vamos ter um congresso. Talvez nós não tenhamos essa reunião da tarde no sábado, porque o congresso vai ser sexta, sábado e domingo. Tá? Mas eu dou maiores detalhes durante a semana. A gente vai ver a agenda certinha desse congresso. Então, o Ravi começa logo cedo o congresso, né? Então, às vezes a pessoa acorda cedo, então chega à tarde e a gente já está ocupado com outra coisa. Então, vamos ver isso durante a semana, vamos ter essa agenda e vamos passar para vocês a agenda no chat do WhatsApp. Bom, amigos, a tarefa dessa semana, deixa eu ver aqui, o Pedro está perguntando, algumas dessas músicas são consideradas como músicas das esferas. Isso aí é questão de nome, né, que a gente dá. Se você pegar, acho que tem um CD que lançaram, é sobre isso aí mesmo, dos mundos superiores, né, alguma coisa assim que eles deram um nome, né? Mas isso aí é questão de linguagem, né? O importante é se você sentir realmente o que o Baal HaSulam sentiu. Ele quer te transportar um pouquinho disso. Com certeza existem partituras aí, é questão de procurar na internet, amigos. Eu também não sou muito bom em hebraico, porque se você procurar em hebraico no Google, você tem que procurar. Você viu ali que no comecinho do clipe tem um monte de letra hebraica, né? Então fica mais complicado para nós, mas tem muito material na internet e a gente vai garimpando ali, às vezes a gente consegue achar assim, até mesmo a partitura, ou a partitura seria a parte das notas, né? Ou também aquela que você usa para tocar, né, no violão para acompanhar. Bom, amigos, essa semana que vem, quinta-feira é normal, tá? Estou falando do sábado. Quinta-feira é normal e nós temos uma tarefa, continuar vendo uma aula matinal, um pedaço de uma aula matinal, fazer um pequeno resumo e aí enviar para o bbgrupojovem@latinamerica.org, tá, amigos? É por e-mail deles. Então, se vocês tiverem dificuldade, menciona aí, eu estou tendo dificuldade e tal, mas vamos procurar fazer, é só uma aula. 40 minutos, uma hora, você ouve a aula, você vê a aula, se possível, e você faz um pequeno resuminho, pode ser um parágrafo, 10 parágrafos, uma folha, 10 folhas, o que vocês quiserem, tá? Então, o importante é participar, tá? Senão eles vão cobrar a gente, os brasileiros não estão participando, né? Então poucas pessoas da semana passada também enviaram, por enquanto é individual. E a partir do momento que nós fizermos as dezenas, aí o trabalho vai ser em dezena, tá bom? Bom, amigos,
Então, essa semana, quinta-feira normal, temos essa tarefinha aí. Qualquer dúvida, colocar no chat ali, vamos tentar atualizar, vamos tentar colocar esses materiais aí de comida, esses materiais sobre o Lehaim, sobre o Nigum, tá? Então, se tiverem os links, pode colocar ali também no chat do WhatsApp. É todo material oficial do Bnei Baruch, tá bom, amigos? Tá? Então, amigos, hoje eu nem vou colocar a musiquinha, que a gente já está ultrapassando o tempo aqui das 5 horas, né? Então, aprendemos hoje o que é o Lehaim, a Seudá, a refeição, e também o Nigum, a música que acompanha, né, todos nós nessa caminhada espiritual. Então, amigos, um bom fim de semana a todos, um prazer estar com vocês aqui. Lehaim! Lehaim, amigos! Lehaim, amigos! Lehaim!